Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiramente, em nome de toda a equipe da Adventure Club, quero agradecer a presença de vocês nesse sábado. A gente preparou tudo com muito carinho, muito cuidado para que seja uma manhã muito proveitosa. Quero me apresentar, meu nome é Gerciele, mas por favor me chamem de G, muito mais fácil, né? Sou gestora de marketing aqui na Adventure Club. E hoje eu estarei aqui no lugar da minha diretora, né, a anfitriã, Eliane Leite, que ela teve um compromisso e não pôde estar junto com a gente hoje. Junto comigo aqui também está a Amanda, a nossa coordenadora de atendimento. Também temos aqui as nossas consultoras, a Naline, a Estela, tá o time em peso aqui. E antes de eu chamar a nossa queridíssima convidada para a nossa aula de história de hoje, eu quero rapidamente apresentar um pouquinho da Adventure, né, para quem está aqui com a gente pela primeira vez. Bom, nós somos uma agência especializada em ecoturismo com mais de 26 anos no mercado. E somos movidos, né, por uma paixão de desbravar universos desconhecidos, promover diferentes vivências pelo Brasil, pelo mundo e gerar conexões entre as pessoas e a natureza. Antes mesmo de falar do destino, nós queremos saber o que atrai você em uma viagem, né? O que faz os olhos brilharem, o que faz você buscar uma nova experiência. Aquilo que te torna único e faz com que a sua viagem também seja exclusiva para você. E para que isso seja possível, a Adventure Club é feita de pessoas que são movidas pelo mesmo propósito e possuem a mesma paixão. Para quem conhece a nossa diretora Eliane Leite, sabe o quanto ela busca algo novo, né? Aquilo que tem de mais autêntico nos destinos de natureza. Aqui tem algumas fotos dela viajando sozinha, com a família, com a equipe. Semana passada mesmo a gente estava na Chapada das Mesas, né? Porque é isso, a gente considera importante conhecer esses destinos que a gente trabalha em loco, estando lá no lugar e vivenciando essas experiências para que a gente possa indicar depois para vocês. E falando aí de viagens de propósito, né? Sempre estivemos muito atentos para indicar as experiências que priorizam a conservação do meio ambiente, as tradições e o envolvimento das pessoas locais com as atividades da região. Mas desde o início da pandemia, a gente recebeu como um chamado, né? Afirmamos um compromisso de contribuir com as comunidades brasileiras que se mantêm e trabalham com o turismo local. Criamos diversas ações para arrecadar as doações, além de também destinar da nossa própria margem de lucro a cada venda que a gente realiza uma cesta básica para essas comunidades. Então, aqui do lado tem algumas comunidades que nós já ajudamos, tem pessoas aqui que já participaram de vários encontros anteriores e já viram algumas comunidades dessa. Então, deixo aqui registrado, né, o nosso muito obrigada. E o evento de hoje também tem como objetivo apoiar a Brigada Alto do Pantanal, que é uma iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro, que foi criada aí com o objetivo de patrulhar as regiões mais remotas do Pantanal e atuar aí nas eventuais queimadas, protegendo e preservando esse ecossistema. E, sem mais delongas, vou chamar aqui a Esther, nossa convidada, historiadora, para que ela possa assumir o comando aqui do nosso encontro de hoje, se apresentar e começar então a falar da nossa terceira viagem pelas histórias do Brasil. É com você, Esther. Eu sou Esther, já desenvolvo com o Adventure, a gente já fez algumas ações desse tipo antes, de falar sobre os destinos. Como eu sempre digo, eu estudei História, eu já trabalho no turismo há mais de 40 anos, mas fui fazer a faculdade de História, não consegui sair do turismo. O turismo é uma coisa muito apaixonante, quando a gente começa a trabalhar nesse setor, a gente não consegue sair. Então, eu não saí do turismo, mas eu trouxe a história para o turismo, porque eu acho que entender a história, entender como os destinos se consolidam, é uma forma de ampliar a experiência de quem está viajando, de quem está conhecendo um determinado local. Então, baseado nisso, a gente montou esses roteiros. Eu vou dividir a minha tela. Vamos lá. Então, esse é o nosso terceiro encontro. A gente já falou sobre o norte do país, a Amazônia, a região do Maranhão. No nosso encontro anterior, a gente falou sobre a região Nordeste e Sudeste, né? A gente veio no percurso do Brasil colônia, do que foi o desenvolvimento da cultura do açúcar até a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, da vinda da família real. E eu dei um destaque da importância da participação
das comunidades dos povos africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil e da importância da herança que nós temos desses quase 5 milhões de pessoas que por mais de 3 séculos foram trazidos para o Brasil e que é base da nossa cultura e da nossa história. Hoje a gente vai falar sobre o sul do Brasil. E eu escolhi, de novo, gente, lembrando que eu sempre tenho que fazer recortes, a gente não tem como... deixa eu só baixar isso aqui. A gente não tem como aprofundar num percurso de aproximadamente 1 hora de conversa, a gente não tem como aprofundar mais os temas. E o meu interesse, na verdade, é trazer alguns temas e criar em vocês o interesse de vocês seguirem adiante na sua pesquisa e seguirem aprofundando o entendimento sobre todas as questões que a gente vai levantando ao longo dessas conversas. Então, no encontro de hoje, a gente vai falar do sul do Brasil, a gente vai tocar um pouco mais profundamente sobre os povos indígenas brasileiros. Eu não sou uma antropóloga, então eu não consigo me aprofundar em diversos temas, mas pelo menos do ponto de vista histórico, eu vou tentar mapear e trazer algumas informações para vocês. Então, vamos lá, a gente está falando dos povos indígenas, que a gente acostumou a chamar de índio, né? Agora, por que a gente chama de índio? Imagino que não seja uma novidade, mas é bom relembrar, índio foi o Cristóvão Colombo que inventou, que começou a chamar os povos originários do continente americano de índio, porque ele estava indo para a Índia, né? O objetivo dele era chegar à Índia indo pelo oeste. E aí ele bateu ali no Caribe, que ele chamou de Índias Ocidentais, e a partir daí todos os povos que habitam o continente americano acabaram sendo conhecidos como índios. Eu vou utilizar indígena como sendo a nominação de povos originais. Bom, nós fomos, então, descobertos, a gente pode falar descobertos só pensando em um lençol que está em cima e que alguém levanta esse lençol, só nesse aspecto. Porque essas terras do lado sul do Atlântico já eram conhecidas. Cabral, na verdade, foi o 4º europeu que chegou aqui, então esse papo de que Cabral descobriu o Brasil está mais do que estudado, né? Está mais do que debatido. Antes do Cabral, primeiro chegou Duarte Pacheco, em português, ele veio 2 anos antes. Ao que tudo indica, ele veio para ver se o lugar era mesmo legal, se valia a pena desviar toda a frota do Cabral, que era muito grande, muito importante, que estava indo para a Índia, porque lembra, estamos em 1500, a principal, Portugal tem uma relação muito próxima de comércio com a Índia, o principal canal comercial é o canal que vai para a Índia. Então, ele só fez um desvio para tocar nesse território, colocar a bandeirinha portuguesa, para dizer, estamos aqui, já tomamos posse. Era uma região que já tinha sido dividida pelo Tratado de Tordesilhas anteriormente. Então, tudo indica que o Duarte Pacheco só veio aqui dar uma inspecionada e falar, Cabral, vem que é legal. Depois do Duarte Pacheco, ainda passaram 2 espanhóis por aqui. Eles passaram, o Vicente Pinzon e o Diego de Lepe, e eles passaram e continuaram para a região mais ao norte, ao noroeste, não tomaram posse porque eles sabiam que esse território, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia a Portugal. Então, eles foram mais para o noroeste, em territórios que pertenciam à Espanha, de novo, pelo Tratado de Tordesilhas. O Pedro Álvares chega aqui em 1500 e o que ele encontra? Ele encontra já um território completamente ocupado por povos organizados em nações, que tinham uma agricultura intensiva, que tinham disputas internas, que faziam comércio, inclusive internacional, e que praticavam canibalismo. Mas vamos por partes, vamos começar aqui relembrando, eu já toquei nesse mapa, já falei disso na nossa apresentação em 2 anteriores, mas vamos relembrar os povos indígenas, provavelmente a partir de 5.000 a.C., ele se desenvolve aqui nessa região, centro aqui da Amazônia. Uma parte que vão ser os tupis, vão se deslocar para o leste. Existia um entendimento, os
os proto-tupis e proto-guaranis, eles tinham um mito que era a terra sem mal. A terra sem mal estava no leste, estava no oceano, perto do que seria o Oceano Atlântico. Então, eles se dirigiram para o leste em busca, para chegar no leste, para chegar nessa terra sem mal. E depois eles vão descer a região, né, todo o litoral brasileiro. Provavelmente existiam já povos que habitavam essa região, provavelmente os Gês, que foram sendo expulsos para o interior, e os proto-tupis foram ocupando a costa. Os guaranis vieram aqui por dentro e eles se estabeleceram nessa região aqui, que vai ser a bacia dos rios do Paraguai. São povos aparentados, eles falam línguas aparentadas, tipo o português e o espanhol, provavelmente de uma mesma origem que aquela ali da onde eles saíram. Então, eles têm um entendimento, eles falam idiomas diferentes, mas têm são aparentados. Existem vários estudos, antropólogos, arqueólogos, a respeito de todas as nações indígenas, né, que habitavam especialmente a bacia do Rio Amazonas. Eu queria dar um certo destaque para essa daqui, número 5, que é a região do Xingu, o Alto Xingu. Aqui a gente tem um trabalho de um arqueólogo americano, o Michael Heckenberger, que conseguiu traçar a existência de várias cidades amazônicas, cidades muito bem organizadas, cidades com centros urbanos, com estradas e ruas, como a gente pode ver, isso aqui é um desenho, né? Normalmente nesse formato redondo, com uma distribuição urbana, com muros de proteção, com áreas de plantação de pomar, de hortaliças. Eles criaram até barragens para a criação de peixes, o que demonstra que existia uma grande organização e uma população de até 5.000 pessoas nessas cidades. Então, tudo isso para contar que existia uma agricultura intensiva, existia uma organização urbana desses povos originários. Existia também uma divisão do trabalho, né? Os homens normalmente responsáveis pela caça, pesca e proteção, as mulheres responsáveis pela agricultura, e elas que vão ser responsáveis por domesticar uma série de produtos da floresta. Acho que o que é mais relembrado é a mandioca. A mandioca é uma das maiores heranças da gastronomia original, né? Uma planta que os índios domesticaram, os indígenas, que eles conseguiram anular o seu efeito tóxico e a base da alimentação até hoje dos povos caboclos. Fora isso, o entendimento das ervas da floresta, né, dessa medicina tradicional. Eu acho linda essa capa desse trabalho, que é dos Yanomamis, mas eles tinham um entendimento, então, das ervas da floresta, de como utilizar dos seus efeitos medicinais. E, como eu disse antes, eles efetuavam, não é o canibalismo, é o antropofagismo. Tem uma diferença sutil entre eles. O canibal come porque está com fome, ele precisa se alimentar da carne humana por uma questão de alimentação. O antropófago faz isso mais por um ritual cultural. E no caso dos povos tupis, tupinambás, eles tinham o hábito do antropofagismo como consequência da guerra, né? A partir da guerra, tinham o seu prisioneiro de guerra. Esse prisioneiro de guerra permanecia durante um período nas comunidades, ele era, de um certo modo, referenciado, de um certo modo, homenageado, humilhado, mas, na verdade, ele vivia esse período junto com essa comunidade, que depois iria comê-lo, como até uma forma de se apossar da sua bravura, se apossar da sua coragem. Então, era até um ato de reconhecimento, de enaltecimento do outro, do que tinha sido vencido, do povo que tinha sido vencido. E eu comentei também sobre comércio internacional. Existe, já identificado pela arqueologia, percursos que ligavam a costa, especialmente a costa de São Paulo, a região litorânea de São Paulo, até os Alpes, até os Andes. Estou aqui na Europa, estou com Alpes na cabeça. Até os Andes, a região de Cusco. Esse percurso, gente, era como se fosse a rota da seda da América Latina, da América do Sul.
Os povos indígenas trafegavam por esse caminho, um caminho bem determinado, um caminho gramado, inclusive o Piabiru se relaciona, faz referência a gramado, porque ele tinha suas laterais com grama para permitir que esse caminho permanecesse aberto, e ele era um espaço onde os povos da costa levavam produtos aqui, conchas, feijão, milho, e outros produtos dessa parte tropical até as montanhas, e aqui eles trocavam por metais, porque eles não tinham os metais, ouro e prata. Portugueses encontraram aqui povos, algumas tribos dessa região, que tinham objetos feitos em ouro, que eram de origem andina. Então, existia esse caminho do Piabiru, dizem que existem mais de um, era uma coisa, uma evidência importante de que existia um grande comércio ligando as regiões litorâneas com a região dos Andes. E eu vou sugerir para vocês que assistam esse vídeo. Esse vídeo é facilmente encontrado no YouTube. É um filme, ele é uma parte animação, uma parte documentário, que conta a história do Aleixo Garcia. O Aleixo Garcia teria sido o português que descobriu o Império Inca a partir do Piabiru. Ele teria feito esse percurso até os Andes, teria feito contato. Esse documentário vai colocar exatamente como é que se desenvolveu o percurso dele. Ele teria encontrado, então, antes dos espanhóis, ele teria sido o primeiro a fazer contato com o Império Inca, e ele, claro, passou por ali, colocou um pouco de ouro na sua bagagem, mas no seu retorno ele foi assassinado e ele morreu no caminho de volta. Sugiro que vocês deem uma olhada, é interessante assistir esse vídeo. Bom, os portugueses chegam aqui, né? O Pedro Vaz de Caminha, como vocês lembram, ele vai escrever aquela carta explicando para o rei o que são essas terras, e teria sido a certidão de nascimento desse novo território. E eu acho que, ao mesmo tempo que teria sido a certidão de nascimento de uma nova terra como uma colônia europeia, é também o atestado de óbito desses povos originais. A chegada dos portugueses vai ser, na verdade, uma guerra, especialmente uma guerra biológica, né? Vai ser o assassinato e a morte de grande parte da população original que já habitava, e não só das populações, mas de todo o seu repertório cultural. Então, eu quero falar sobre a costa, né? Eu vou falar sobre essa região da costa brasileira, quero falar um pouco sobre a presença indígena nessa região. Para isso, eu quero, de novo, eu lembro que na aula anterior a gente conversou sobre o nome das cidades no estado de São Paulo, que estão todas elas são lembranças dos nomes dados pelos tupis. Se vocês forem olhar os bairros da cidade de São Paulo, a grande maioria são palavras de vocabulário tupi, né? Então, Ibirapuera, Moca, Pacaembu, Anhangabaú, quem não é de São Paulo deve também estar acostumado a ouvir esses nomes: Anhangabaú, Tucuruvi, Aricanduva, Tietê, que é o nome do rio, e a gente vai falar um pouco disso no nosso próximo encontro. Ipiranga, Pari, Tatuapé, Moema, Sumaré, Jaçanã, Mandaki, enfim. São Paulo é uma grande cidade indígena, o estado de São Paulo é um grande estado indígena. E, fora isso, o nome de várias capitais do Brasil também são palavras do tupi, né? Amapá, Ceará, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima, enfim, nomes que deixam evidente a presença, a importância da presença indígena nessa região. Ou seja, quando os portugueses chegaram, esse território todo já estava nominado, inclusive. Mas vamos lá, vamos para o sul desse território. Eu quero falar dessa região aqui e eu quero falar dos charruas. Mas vamos lembrar que existia, nesse momento, o Tratado de Tordesilhas, e o território português acabava aqui, né? No sul de Santa Catarina, mais ou menos em Laguna. Essa região do Rio Grande do Sul era território espanhol.
Então, vamos invadir o território espanhol e vamos falar do que era o charrúas. Charrúas é um povo nômade que habitava essa região, e com a chegada, os espanhóis vão trazer o cavalo vem através dos espanhóis, e com a chegada do cavalo, esses charrúas vão se tornar cavaleiros. Eles tinham por hábito cavalgar na lateral do cavalo, o que lhe dava mais liberdade, mais possibilidade de ataque. Vocês estão vendo, eles têm na mão lanças, então eles tinham lanças e flechas, e eles vão inventar também a boleadeira, que era porque eles viviam nos campos abertos, eram campos imensos, sem nenhuma fronteira, e os portugueses também vão trazer o gado, esse gado vai estar espalhado, e eles são, como eu já falei, são povos nômades, eles não são agricultores, eles vivem da caça e da pesca, e depois, com a chegada desses rebanhos, a boleadeira vai ser um instrumento para aprisionar o gado, né? Para acessar o gado. São charruas que vão dar origem ao churrasco, porque eles comem no caminho, eles não param, eles não são agricultores. Então, essa ideia de colocar o fogo no chão e colocar um espeto de madeira com a carne para assar nos seus acampamentos vai dar origem ao churrasco. Bom, os charruas se extinguirão, e eles vão se extinguir por alguns motivos, né? Primeiro, porque eles não vão se submeter a serem aldeados, eles não se permitem fechar, como a gente vai ver adiante o que vai acontecer com os guaranis. Eles não se permitem aprisionar, então eles se mantêm no espaço livre, e eles não se permitem catequizarem, eles não se cristianizam. Então, eles não se submetem às ordens da coroa espanhola, e por isso eles passam a ser povos perigosos, e eles vão ser caçados, e eles vão ser assassinados, emboscados, e é um povo que tinha uma tradição oral muito importante, e na medida em que você tem a extinção desse povo, e você não tem escritos, você não tem informações registradas da sua língua, por exemplo, a gente não tem registro da língua falada, a gente vai perder essas informações. Uma coisa muito triste, né? Os últimos charruas, na verdade, teriam sido levados para Paris, né, no início do século XX, naquela história dessas feiras internacionais que tinham que trazer também os exotismos dos trópicos, e eles são levados, os últimos charruas, que seriam 3 homens, uma mulher, uma criança, são levados para Paris, para uma dessas apresentações, para mostrar o que eram os exóticos povos latino-americanos, e aí a gente tem esses últimos que vão morrer, vão ser os últimos charruas. Eu vou voltar aquele mapinha, só para relembrar, a gente falou aqui dos charruas, e eu quero agora falar dos guaranis. A gente tem aqui na costa, mas eu vou mais para o interior. Então, vamos falar dos povo guarani. Lembrando, gente, eu não estudei antropologia, então eu estou falando, vou trazer algumas características mais do ponto de vista histórico. Os guaranis, quando vieram aqui da região da Amazônia, eles se estabeleceram no sul, aqui no Cone Sul da América, nessa região entre as bacias do Rio da Prata, né, e do Rio Paraná. Então, eles vão se estabelecer nessa região central. E olha que interessante, se a gente olhar esse mapa aqui, a gente tem que o Uruguai e o Rio Grande do Sul é praticamente uma ilha, né? Tem um pequeno território que conecta. Esse aqui, eles estão ligados o rio, se a gente olhar aqui, né, a gente tem o Rio Uruguai e o Rio da Prata. Então, o Rio da Prata e o Uruguai praticamente isola essa região como se fosse uma ilha. Isso é só uma curiosidade. Os guaranis é um povo seminômade, eles estão mais ligados à agricultura, eles mudam de região em função da terra, né? Da terra um pouco mais cansada, eles se dirigem para um outro espaço, sempre habitando essas vilas com essas casas construídas
casas coletivas, né, feitas de madeira e de palha. E na estrutura social, a gente tem o chefe da aldeia, que a gente poderia usar o nome cacique, mas eu só queria contar que o termo cacique é uma palavra que tem origem na nação Arawak, que é na parte mais norte da América, na parte da América Central, digamos, do Caribe, que foi o primeiro povo que fez contato com os europeus. Então, esse termo cacique desse povo, no final, os espanhóis e os portugueses acabaram usando genericamente o termo cacique para se referir ao chefe indígena, né? Que é o Murubixaba, né? Nas nações guaranis, que faz, eles têm um trio que faz a cúpula gestora das aldeias. A segunda figura é a figura do pajé. O pajé é um desses membros desse conselho, normalmente é uma pessoa mais velha, e ele é que faz a relação com o transcendente, né? Digamos, com a magia, e que ele acaba sendo também um médico, ele é que faz todos os rituais. E a gente tem também um terceiro personagem, que é o Taxauá, que seria o substituto do cacique, do Murubixaba, na sua ausência. Então, a gente tem normalmente um conselho gerenciando a aldeia. Do ponto de vista da mitologia, é interessante pensar que os povos tupi-guaranis, eu vou falar dos guaranis aqui, eles não tinham uma religião, eles não tinham deuses, tinham espíritos, espíritos que cuidavam de diferentes aspectos da sua vida e da sua realidade física, né? Eles não tinham conceitos muito elaborados do ponto de vista, como a gente fala no cristianismo, né? Aspectos mais abstratos. Eram realidades mais concretas. Todos os seus espíritos estavam ligados a uma realidade mais concreta. E o Tupã, eu vou tocar no Tupã, que não era um dos mais importantes, mas era o espírito do trovão, o espírito da natureza. E os jesuítas vão se apropriar dessa imagem para fazer uma equivalência com deuses. Então, eles vão usar o Tupã para, a partir de Tupã, criar a ideia do Deus, criar a ideia de um ser superior que não existia no universo cultural guarani. Então, eles passam a criar o Deus. Tupã ganha essa importância, passa a ser uma divindade, ao mesmo tempo que eles criam um outro espírito, o Jurupari, como sendo o mal, né? Para criar aquela coisa maniqueísta do bem e do mal, que vai ser uma característica cristã, né? Para cristianizar esses povos. Então, já que eu estou falando de cristianizar, eu tenho que falar da língua. O Guarani fala uma língua, toda essa região, eles tinham uma identidade que depois vai sendo modificada na medida em que os colonizadores vão separar, essas regiões vão ser divididas em estados e vão aparecer coisas características, né, do que é a língua no território que depois vai ser Argentina, o Paraguai ou Uruguai, mas, de qualquer forma, essas diferenças de interpretações não anulam uma estrutura gramatical que é única. Então, eles vão ter uma língua que está documentada, que vai ser super estudada, e aí é a hora de eu falar de dois jesuítas que vão estudar o Guarani, que vão fazer trabalhos importantes do Guarani. Um é o Padre Anchieta, né, que a gente conhece aqui no Brasil. O Anchieta, na verdade, ele era espanhol, ele vem para o Brasil muito jovem, ele tinha mais ou menos uns 20 anos, ele chega lá em Salvador, depois ele vai vir para a região sul, numa missão, né, como missionário, ele vai estudar muito o Guarani, ele vai entender o Guarani, porque para poder fazer um trabalho de catequese, para poder conversar com essas nações, ele tem que entender como é que essas nações pensam, funcionam, raciocinam. Então, ele vai estudar o Guarani para depois poder fazer o seu trabalho de catequese. E o Antônio Ruiz de Montoya, do lado espanhol, vai fazer exatamente a mesma coisa, ele era peruano, ele também vai estudar o Guarani, e eles vão criar, então, uma gramática, eles vão entender como é que é a língua Guarani, que é uma das línguas mais estudadas, né, da América Latina. Eles vão entender o Guarani, porque eles precisam desse instrumento para poder conversar com os indígenas, para poder catequizá-los.
Então, eles pertencem, já vou falar um pouco mais sobre a da Companhia de Jesus, então, mas eles vêm pela Companhia de Jesus e eles vão estudar muito a língua guarani. Com isso, eu toco num tema que eu já tinha falado lá no nosso primeiro encontro, que são as línguas gerais. Na região portuguesa, vai ser criado um idioma que é uma língua baseada no tupi arcaico. O tupi arcaico era o tupi falado aqui na costa pelos povos genericamente chamados de tupis, né? Tupinambá e etc. Esses povos, então, baseados nessa língua, com a presença do português, com a influência do português no movimento aqui sincrético, vai ser criado a língua geral. Essa língua geral vai ter dois ramos, o ramo amazônico e o ramo paulista. O ramo paulista vai acabar desaparecendo depois, o ramo amazônico não, ele vai dar origem ao Nhengatu posteriormente, e essa língua vai ser, eu tinha comentado quando a gente falou da Amazônia, essa língua vai ser a língua mais falada até a chegada dos nordestinos, né, que vão trazer o português. Muito embora essas línguas gerais tenham sido substituídas pelo português em 1758, que o Marquês de Pombal institui o português como sendo a língua oficial do Brasil, e essas línguas passam a não serem línguas oficiais, mas é impossível você tirar, né, uma coisa que já está tão arraigada, inclusive até hoje, os povos na Amazônia ainda falam Nhengatu. E eu trouxe aqui um quadro para a gente comparar um pouco o português com o tupinambá, que era o tupi arcaico, até o que vai falar ainda hoje na região amazônica. Então, eu gosto muito de criança, que é tainá, pai, que é paiá, mãe, que é manhá. Eu acho muito legal a gente achar os sons, né? Chapéu, por exemplo, hoje é chapéua, panela é panera, e esse quadro a gente encontra na internet, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. De qualquer forma, fica aqui de novo a minha sugestão para quem não foi. Eu não sei como é que está depois da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. Eu tinha visitado várias vezes antes do incêndio, e é um espaço que eu fiquei horas em cada uma das minhas idas, porque é extremamente interessante encontrar as nossas origens, né? A língua falada. Inclusive, eu estava lendo que é o Nhengatu que vai dar origem ao sotaque brasileiro para o português, porque o Nhengatu tem muitas vogais, né? Diferente do português de Portugal, que é mais consonantal, é um som mais áspera. O Nhengatu é um som mais, como tem muita vogal, ele fica mais redondo, ele é mais anasalado, e isso é que vai determinar a diferença de pronúncia do português falado no Brasil do português falado em Portugal. Está lá a minha sugestão, inclusive no museu, eu imagino que ainda tem, a gente pode ouvir várias línguas como elas são até hoje. Bom, os guaranis, como todos os outros povos, tinham essa divisão do trabalho, a caça e a pesca masculina, a agricultura feminina, e aí a gente vai falar nessa região, é a região da erva mate. A erva mate, a Ilex paraguariensis, é uma planta específica dessa região sul da América do Sul, região que ela acontece aqui em toda essa região, que hoje seria Paraguai, Argentina e essa parte do Brasil. Então, coincide o espaço onde ocorre a erva mate com o espaço dos tupi-guaranis, que foram os primeiros povos a entender como utilizar essa erva, como consumir a erva, né, como chá, e todas as suas propriedades. Ela tem, até hoje é reconhecido, existem várias propriedades. Eu estava lendo aqui, ele é diurético, relaxante para o tecido muscular, ajuda em moléstias da bexiga, do estômago, facilita a digestão, facilita a sudorização, auxilia nas constipações,
Então, é uma erva que tem uma série de efeitos benéficos, e foram os guaranis que criaram o hábito de consumir essa planta, de como secá-la, né? E a gente vai encontrar no chimarrão, né? Toda essa região do sul, dessa região do Cone Sul, consome o chimarrão, base cotidiana, é uma herança guarani. Gente, esse é o brasão do Rio Grande do Sul, e a erva mate está aqui, presente, a sua folhinha presente no brasão do Rio Grande do Sul, para a gente ter uma ideia da importância dessa erva nos desenvolvimentos políticos e econômicos dessa região sul do país. Bom, eu toquei no nome do Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, espanhol, era da nobreza espanhola. Ele, depois de ter sofrido um acidente, ele vai ficar durante um tempo em convalescência, onde ele vai desenvolver seus estudos religiosos e vai acabar fundando, em 1534, uma ordem que é a Companhia de Jesus. Eu só estou tocando nesse tema porque a Companhia de Jesus é fundamental quando ela vem para o Brasil, vem para a América Hispânica e Lusitana, né? Chega nesse território, e aqui ela vai construir as missões jesuíticas, que no lado espanhol são chamadas das reduções. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, a importância do que foram as missões ou as reduções jesuíticas no sul da América, nesse período colonial. Então, eu já vou contando, já vou contar qual foi o milagre, né? Qual foi o segredo. Na verdade, o interesse dos espanhóis na presença dos jesuítas e nesse projeto de fazer as reduções era de consolidar o processo de colonização, era de ocupar o espaço e proteger esse espaço de outros povos que estavam sempre constantemente tentando invadir. Então, existia o interesse da coroa espanhola em que os jesuítas funcionassem como um braço para ocupar, colonizar e proteger o seu território. Então, esse era o interesse da coroa. Já o interesse dos jesuítas em vir para esse território e fazer esse contato com os guaranis era da catequese, era de aumentar o seu rebanho, né? De cristianizar essa população indígena. Então, para isso, eles vão aprender o Guarani, e com o Guarani, como vocês podem ver na capa desse livro, eles vão fazer, a partir do Guarani, eles vão fazer o catequismo da população guarani na sua própria língua, né? O que facilita muito. O que são essas reduções? Então, aqui mais uma imagem do processo de catequese, que era o objetivo maior dos jesuítas, de cristianizar esses povos. E, como eu falei antes, o interesse da coroa espanhola é, nessa região, você vai conseguir, os espanhóis queriam ter a certeza de que eles barrariam qualquer penetração lusitana no seu território, né? Porque eu já vou falar sobre a invasão que os portugueses fazem no território que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Então, a criação dessa série de reduções, dessas vilas, da presença desses jesuítas nessa região, funcionaria como um tampão para segurar o avanço português para o território espanhol. Como se organizam essas reduções? Se a gente for olhar o formato, né, o desenho dessas reduções, ele obedece exatamente o projeto urbano espanhol. Isso é muito legal se a gente olhar nas cidades espanholas, né, as cidades que hoje são as capitais dos países aqui na América Latina. Essa é a cidade de Lima. Se vocês olharem, o formato é sempre uma praça quadrada ou retangular. Você tem a igreja de um lado, né, a parte administrativa do outro e, em volta, um espaço de residência. Vou pegar uma outra cidade aqui, Buenos Aires. A gente tem a praça aqui, a gente vai ter a igreja de um lado, e aqui a gente tem a parte política, tanto aqui
quanto no cabildo. Então, vamos voltar lá para o espaço das missões. O espaço, né, a praça quadrada, que essa aqui é a praça retangular, que é sempre o espaço do encontro, da convivência, ladeado pelas residências. A gente tem a igreja aqui, e aqui a gente tem o cabildo, eu já vou falar sobre o cabildo. Aqui na parte de trás tem os espaços do cemitério, do pomar, da horta, estrebaria, enfim, o espaço do desenvolvimento, né, das atividades econômicas. E a gente tem a escola, aqui está no número, aqui a gente tem as oficinas, né, que é a produção, e o colégio, que é aqui no número 7. Aqui na continuação da igreja, você tem a igreja, tem a escola. Bom, a organização, por que redução? Redução é a forma de você trazer várias aldeias indígenas, você reduz, você concentra num espaço físico. Então, você reduz, você traz, você concentra os indígenas, essas populações, para coabitarem em um espaço mais ou menos delimitado, né? Com isso, os jesuítas facilitam o seu trabalho de catequese e do desenvolvimento de todas as atividades. Todas as atividades eram controladas e determinadas pelos jesuítas. Então, os jesuítas eram a administração dessas missões, essas reduções elas seguiam as regras impostas pela coroa espanhola, todas as regras seguiam o formato do governo espanhol, mas com as suas diferenças. Ela era administrada, cada uma das reduções, eram 30 povos, e esses povos tinham algumas especificidades, mas, em grande linha, atendiam todas as regras que norteava a administração da coroa. Mas as atividades, a voz dominante, quem determinava o que devia ser feito, como devia ser feito, eram os jesuítas, né? Eles é que determinavam os tempos. Então, o tempo do trabalho tinha agricultura, tinha pecuária, tinha o tempo do trabalho nas terras comunitárias, o tempo do trabalho na terra familiar. Todas essas atividades eram determinadas pelos jesuítas. E a gente tem... eu falei dos cabildos. Tem um aspecto muito interessante. Embora os jesuítas fossem a voz que determinava como as coisas deveriam se estabelecer, como deveriam acontecer, os indígenas tinham o seu espaço político, que era o cabildo. Então, neste cabildo se discutiam as questões do ponto de vista dos indígenas, as suas reivindicações, as suas reclamações. Então, mesmo que num espaço mínimo, existia um espaço de representação política para os indígenas. Isso acontecia no espaço das reduções espanholas. Como a gente sabe, como é claro, no espaço lusitano, os indígenas nunca tiveram nenhum espaço de representação política, eles nunca foram escutados. Essa é uma diferença, eu acho que a gente encontra hoje, quando a gente estuda história contemporânea, e a gente vê a diferença do que acontece na Bolívia, no Peru, na Argentina, as vozes políticas, né, o nível de consciência política e de participação política é muito diferente do que acontece no Brasil, porque desde período colonial existia ainda um espaço de representação política para os povos indígenas. Muito embora não podemos dizer jamais, que algumas pessoas dizem que era um espaço meio socializado, um espaço que existia uma sociedade igualitária. Não, porque existia dominação, né? Os jesuítas dominavam, eles determinavam, mesmo em termos de espaço, os indígenas dividiam um espaço de moradia muito menos privilegiado do que o espaço dos jesuítas. Eram poucos padres, eles tinham as suas casas, os seus espaços eram muito melhores do que o dos indígenas. E os indígenas tinham que viver de acordo com uma estrutura cristã. Então, assim, rompia com aquela ideia da casa comunal, existia uma outra relação, as relações afetivas, né, das comunidades originais. Nas reduções tinham que seguir um modelo cristão, um modelo que determinava, né, o que era
não podia existir os casamentos eram monogâmicos, não podia existir poligamia, o que era uma coisa comum nessas comunidades indígenas. E eu comentei aqui, são 30 missões, e essas missões, na verdade, vão fazer um trabalho muito bom para os bandeirantes. Eu prometi no encontro anterior que eu falaria hoje sobre os bandeirantes, e eu vou, então, comentar sobre quem eram os bandeirantes. Antes de mais nada, eu quero dizer que o fato dos jesuítas reduzirem, concentrarem os povos indígenas em algumas comunidades facilitou muito o trabalho dos bandeirantes de caçar indígena. Então, os bandeirantes viviam atacando as reduções, eles viviam chegando para escravizar e para levar esses indígenas para trabalhar como escravos em outras terras. Então, os jesuítas, em determinados momentos, tiveram até que pedir autorização para a coroa espanhola para armar os guaranis, para os guaranis resistirem ao ataque dos bandeirantes. Os bandeirantes vinham o tempo inteiro atacando essas reduções. Então, vamos relembrar, eu estou trazendo de novo esse slide. Existiam duas formas de ocupar o território, né? Uma forma são as entradas. As entradas são expedições oficiais que os portugueses, a coroa portuguesa, promovia, bancava, que era uma forma de conhecer e mapear o interior. Então, eles partiam, especialmente aqui no Nordeste brasileiro, para entender o espaço, para mapear e ver quais eram os recursos dessa região. Já as bandeiras partiam aqui do estado do que depois vai ser São Paulo, né, dessa vila aqui, e o objetivo era caçar índio ou buscar minérios. E como a gente pode ver pelo Tratado de Tordesilhas, eles invadiam um espaço que não era português. Então, ele jamais poderia ser financiado pela coroa portuguesa. A coroa não podia financiar uma expedição que estava invadindo o espaço espanhol, né, pelo tratado que eles tinham assinado. Então, isso explica por que essas bandeiras aconteceram, porque elas foram apoiadas por forças econômicas locais, que não eram oficiais, né? Eles eram... vai sendo formada aqui uma nova elite a partir desses particulares que vão bancar essas expedições que vão penetrar e vão entrar indiscriminadamente no território espanhol. Então, a gente tem a figura do Bandeirantes, que a gente conhece hoje, né, naquela tão famosa estátua do Borba Gato que foi queimada, toda essa discussão sobre quem eram os bandeirantes. Os bandeirantes, na verdade, esse retrato que a gente tem aqui me lembra muito os mosqueteiros franceses, né? Ou então me lembra muito os peregrinos americanos, mas eles, na verdade, estão muito mais para este formato, como a gente pode ver nessa ilustração. Eles eram simples, eles eram mestiços, muitos eram filhos de portugueses que haviam prenhado as Índias, então eram mestiços. Eles, na verdade, trabalhavam, eles eram o braço armado dessa elite das Sesmarias que queria desbravar o interior em busca de metais, em busca de mão de obra escrava, que eram os indígenas. Então, eles eram, na verdade, milicianos que foram entrando pelo território, atacando cruelmente as aldeias indígenas. Eles aprisionavam os homens, às vezes matavam os velhos e as crianças, porque não viam ali como eles iam aguentar marchas de até 1.500 quilômetros a partir das suas aldeias para os centros, para as lavouras, aqui na região mais próximas do litoral. Esses bandeirantes vão enriquecer, né, a partir da venda de escravos indígenas, a partir do encontro de ouro, e eles vão formar uma nova elite nessa região de São Paulo, da Vila de São Paulo, que são os paulistas, e eles vão ter, no passar dos anos, eles vão criar essa movimentação para melhorar a sua imagem, né? Para criar uma imagem mais positiva, para mudar, o termo que hoje está muito em voga, a narrativa, né?
que é a narrativa do vencedor. A gente sabe que a voz oficial é a voz de quem ganhou. Então, vai dar origem àquela elite quatrocentona, que, na verdade, são os descendentes desses bandeirantes, que eram mestiços, que andavam pelo interior como uma milícia, que eram muito cruéis. Eles precisa fazer um upgrade neles, criar até uma imagem, né, dos heróicos, de nacionalismo. Então, aí a gente vê, tanto no Borba Gata como nesse movimento das bandeiras, a forma de criar uma imagem, né, melhorar a imagem dos bandeirantes. Mas os bandeirantes, então, eles invadiam as reduções em busca de aprisionar os indígenas, mas teve uma batalha que eles perderam, que foi a Batalha de Mimboboré, em 1641. Essa foi uma batalha naval, praticamente. Os guaranis identificaram aonde estava o acampamento desses bandeirantes e eles se armaram, eles se organizaram, atacaram os bandeirantes e venceram, né? Os bandeirantes, em grande parte, morreu nessa batalha. Acho que 120, mais ou menos, foram sobreviventes que retornaram para o território paulista. E os indígenas, os guaranis, então, foram os grandes vencedores. E como eu tinha falado ali no começo, que serviam como tampão, a gente tem essa batalha como sendo, inclusive, a batalha que vai determinar a posse espanhola da região do Rio de la Plata, e ali vai dar o limite para o que hoje é a nação argentina. Então, nesse território tem, inclusive, essa placa que fala que foi aqui que eles impediram o avanço dos bandeirantes portugueses e que marcam o limite do que hoje é a República Argentina. Então, isso só para eu, de alguma forma, exemplificar como que essas reduções serviam para delimitar o espaço, impedir o avanço dos portugueses. Mas eu estou falando isso e eu preciso explicar o que foi a União Ibérica, porque a gente tinha Espanha e Portugal. Vou contar a história lá para trás. Portugal, o rei de Portugal era o Dom Sebastião. O Dom Sebastião vai desaparecer, ele vai morrer naquela batalha de Alcácer Quibir, que dizem que nunca encontraram o corpo, então tem aquela história de que ele não teria morrido, mas enfim, foi uma batalha contra os mouros em 1578. Com a morte do rei, quem assume, ele não tinha nenhum herdeiro, vai ser um tio-avô dele, que é o Dom Henrique, que vai assumir o trono, mas o Dom Henrique vai morrer também 2 anos depois. Já está velhinho e não tem herdeiros. Aí vai se estabelecer uma luta, uma guerra pela sucessão do trono português, todo mundo dizendo que tem parentesco, né? Todo mundo reclamando a presença sanguínea em algum momento ali na sua árvore genealógica, e quem vai ganhar essa disputa vai ser o rei espanhol, que é o Felipe II, que vai assumir o trono português. Então ele vai unir, porque ele era o rei da Espanha, ele assume o trono português e ele une os 2 países ibéricos. Essa união vai acontecer em 1580, por 60 anos mais ou menos, mas o Filipe II também não vai se meter muito na administração das colônias portuguesas. Ele não quer, ele já conseguiu ser consagrado como rei com o trono português, até porque ele tinha ali alguns amigos dentro da nobreza portuguesa, mas ele não quer mexer com muita gente, então ele vai correr um pouco solto. Por isso que a gente tem os portugueses, ou os povos a partir de Portugal, a partir do território português, entrando, invadindo, sem muita resistência, o que era o território espanhol. Mas vai chegar um momento que vai acabar essa União Ibérica, e aí surge a necessidade de determinar novas fronteiras, porque já virou uma confusão, um território, o Tratado de Tordesilhas já completamente obsoleto. Vai ser, então, começar as negociações para estabelecer os novos confines, as novas fronteiras entre a América Espanhola e a América Lusitana. E aí entra uma coisa muito interessante, porque os portugueses já invadiram, né, já ocuparam tudo e fundaram uma colônia aqui, no que hoje é
o território uruguaio, fundaram aqui a colônia de Sacramento. Lembra, todo esse território era espanhol. Aqui a gente tem as missões em território, que hoje é território brasileiro. Nessa sentada de negociação entre os espanhóis e os portugueses, eles determinam, então, uma nova fronteira. Mas, para determinar essa nova fronteira, esse novo traçado aqui, os espanhóis, os portugueses oferecem a colônia de Sacramento em troca desse espaço aqui, que seria o Rio Grande do Sul. Na verdade, os portugueses dão para os espanhóis aquilo que já era dos espanhóis, que era Sacramento, que era um espaço que eles já tinham invadido, e ganham o espaço do Rio Grande do Sul, que não fazia parte do território português. Então, ganha todo esse território, né? E mais toda essa parte que os portugueses vão alegar que uti possedetis ita possediatis, ou seja, o território que está ocupado passa a ser proprietário de um território já ocupado. Como eles já ocuparam aqui, eles assumem tipo usucapião, né? Capião. Se eu estou aqui, eu assumo esse território. Então, com isso, a gente tem o Tratado de Madrid, que é assinado em 1750, que vai começar a determinar o que hoje é o mapa do Brasil, né? Depois a gente lembra que essa região aqui acaba sendo conquistada mais para frente. Aí a gente vai ter um problema enorme. Deixa eu voltar aqui. A gente tem, como eu falei, esse território aqui são as missões em território, os jesuítas espanhóis e o povo guarani em território que era espanhol, que agora passa a ser português. Então, agora, os portugueses querem expulsar tanto os jesuítas quanto os guaranis que estão aqui para eles ocuparem. E é esse período que começa o que vai ser chamada Guerras Guaraníticas, que é a tentativa não, é o avanço dos portugueses para expulsar os índios e para expulsar os jesuítas desse território. Nessa batalha, a gente tem esse personagem, o Sepe Tiaraju, que vai gritar: essa terra tem dono, vai ser o slogan dele, essa terra tem dono. Ele vai resistir a essa tentativa portuguesa de ocupar esse território. Os guaranis tinham aí grandes rebanhos bovinos, eles tinham toda uma ocupação do território, da agricultura, na pecuária, e eles vão resistir, mas eles vão perder essa batalha. Isso vai ser, finalmente, os portugueses ocupam esse território, e a gente vai ter, inclusive, em função disso, a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas vão ser expulsos tanto do território lusitano quanto do território hispânico. Então, é o período do fim dessas guerras jesuíticas, a expulsão dos jesuítas. E aí a gente tem a configuração deste personagem conhecido como o gaúcho, né? Lembrar que o nome gaúcho, originalmente, era um termo depreciativo, né? O gaúcho, na verdade, ele é essa figura, ele é o filho dos povos indígenas, os charruas, os guaranis, misturados com os espanhóis e com os lusitanos, que vai trazer toda a sua herança cultural baseada nessa herança indígena e lusitana. Como eu ouvi em algum documentário, o gaúcho é um povo livre que corre pelos pampas, é uma terra que não tem ainda cercas. Atrás desse gado, que com a expulsão dos guaranis é um gado que ficou disperso pelo território, e ele sai atrás desse gado, dentro da sua camisa, embaixo do seu chapéu, em cima do seu cavalo. É isso que identifica o gaúcho. O gaúcho é esse ser livre que corre pelos pampas, que caça esses rebanhos que estão soltos, porém, com o desenvolvimento, a gente vai ter aí depois a Guerra do Paraguai, a gente vai ter o território sendo demarcado, as fronteiras, o território sendo ocupado, as fronteiras sendo demarcadas, e esses gaúchos vão sendo, pouco a pouco, limitados na sua liberdade, porque os territórios começam
as fazendas começam a ser demarcadas, começam a ser ocupadas, e com essa delimitação, esse povo que era livre não tem mais o espaço, e ele vai ter que vir trabalhar nessas fazendas, ele vai ter que trabalhar como peão. O peão significa aquele que está a pé, ele perde, né, essa característica de ser um povo que cavalga livremente pelos pampas e passa a ser um povo, né, peãozada no trabalho dessas instâncias, tanto do Rio Grande do Sul como na Argentina também. Eu falei, então, do Rio Grande do Sul, a gente tinha os charruas, os guaranis, essa região central, o povo G. Lembra que eu comentei lá atrás que os povos tupis vão empurrando os Gs que habitavam uma região interior? Mas eu acho legal a gente olhar para o Rio Grande do Sul e ver o que eles deixaram de tradição, né? Então, os charruas deixaram o churrasco como a tradição gastronômica, os guaranis deixam o chimarrão, e os Gs têm o hábito do consumo do pinhão, que é a semente dos pinheiros, que é uma árvore natural em abundância. Inclusive, no Paraná, a gente tem uma grande quantidade desse pinheiro chamado araucária, e o nome da cidade de Curitiba quer dizer pinheiro em abundância, Curi, pinheiro, Tiba, abundância. E se a gente for olhar o brasão do Paraná, o brasão do Paraná tem as duas árvores, né? Tem a erva mate e tem a araucária, que são a vegetação natural abundante nessa região. E com isso eu tomo uma minha aguinha. Acho que hoje a nossa apresentação vai ser um pouco mais curta. Não vou segurar todo mundo como da última apresentação, que foi bem mais longa. Vamos voltar aqui. Então, a gente tinha a área da erva mate. A gente vem aqui no que seria também o sul do estado do Mato Grosso. E com isso a gente vai chegando no final do século XIX, e eu preciso comentar sobre um cara chamado Tomás Laranjeira, que vê a erva mate como sendo uma oportunidade muito boa econômica, e ele consegue solicitar, a gente está antes da República, no final do Império, ele consegue ter autorização para ocupar muitas terras no que hoje seria o Mato Grosso do Sul, para fundar, onde ele funda, para explorar a erva mate. E ele vai desenvolver, em toda essa região aqui que a gente está pontilhado de verde, ele vai ter, posteriormente, com a proclamação da República, você tem o Brasil dividido em estados, com uma certa autonomia, e com isso ele vai conseguir, inclusive, um monopólio para explorar o erva mate no território que era originalmente território guarani. Então, toda essa região verde, não preste atenção nesse marronzinho, desse marronzinho eu falo mais para frente, mas todo esse território verde é um território que essa companhia Mate Laranjeira vai ocupar e vai explorar na produção da erva mate. Eu estou começando a falar da região centro-oeste do Brasil. Eu estou migrando, então, dessa conversa que eu fiz sobre a região sul, e estou chegando na região centro-oeste, estou indo a passo de cavalo do sul, chegando no centro-oeste. Um outro fator que eu preciso colocar aqui é o desenvolvimento de uma estrada de ferro especialmente importante, que é a Noroeste Brasil, que vai sair aqui de São Paulo para chegar até Corumbá. E vocês sabem o que significa ter uma estrada, né, que liga quase o litoral, né, do estado a essa região central. Isso vai trazer um desenvolvimento econômico muito grande, isso vai trazer muita informação, vai trazer muita gente. Então, essa estrada é um segundo elemento para a ocupação dessa região aqui do centro-oeste. Eu vou fazer aqui um pequeno recortezinho para falar de uma coisa fundamental, que é o que aconteceu com as ferrovias no Brasil. Eu que estou aqui na Europa e me movimento de trem para todos os lugares,
eu olho para o que aconteceu no Brasil e é de causar muita, né, muita estranheza. O Brasil, né, no início até 1930, o Brasil tinha um projeto de desenvolvimento ferroviário. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo, aqui são as ferrovias que já existiam desde o final, desde do século, meados do século XIX até o início do século XX. E olha aqui, o São Paulo, todo o interior, a gente vai falar de novo sobre isso no próximo encontro, que era como, por onde penetrava o café, né? As linhas de escoamento do café, e para trazer os imigrantes que iam trabalhar em toda essa região. Então, todo o estado de São Paulo era completamente preenchido por possibilidades férreas, né? A gente tinha estradas de ferro possibilitando essa comunicação. Isso vai ser abandonado, gente. É uma coisa impressionante, eu acho que é um caso único em que você tem um território com uma infraestrutura férrea que é abandonada, né? Eu lembro, inclusive, de gente que tem caminhos de madeira que foi feita com a madeira que foi tirado dos caminhos que percorriam o interior do Brasil. Então, eu tenho aqui só algumas fotos de alguns percursos de estradas de ferro que foram abandonadas. Por que do abandono? Então, vamos entender, essas estradas de ferro, todo o desenvolvimento férreo brasileiro foi fortemente induzido pelo capital inglês, né? A Inglaterra vendeu todo o seu maquinário, todo o seu know-how, tecnologia da estrada de ferro, né, que foi uma base da Revolução Industrial Inglesa, foi o desenvolvimento das locomotivas, e tudo isso foi vendido para o Brasil. Então, a gente tinha a São Paulo Railway Company, e eu coloco aqui esse postal que traz a Estação da Luz. A Estação da Luz é uma estrutura metálica, tudo trazido da Inglaterra, né? Isso veio pronto, foi pré-fabricado e montado no Brasil, tanto que ele imita um pouco o Big Ben e a Westminster. O desenho é um desenho inglês. Então, foi o capital inglês que bancou, que garantiu o desenvolvimento das ferrovias no Brasil. A partir de 1930, mais ou menos, os ingleses se retiram. Eles param de investir no que era o desenvolvimento das ferrovias brasileiras, e com essa falta de investimento, não existe nenhum capital nacional que entre para ocupar esse espaço. E a gente vai ter, mais adiante, o JK, que vai fazer a sua opção pelo automóvel. Então, vai ser o período de abertura de estradas, de rodovias, e o projeto de 50 anos em 5, o plano de metas do JK, e a sua opção pelo automóvel é a chegada das grandes montadoras, né, a Ford, a DKV, a Volkswagen, a chegada do automóvel. Então, o desenvolvimento do automóvel e a opção que o Brasil fez pelo automóvel em detrimento da estrada, que justifica, né, o fim, o desmonte da nossa estrutura férrea, que é um pecado, porque eu acho o trem uma das formas de transporte mais interessantes. Mas vamos voltar lá para a erva. A gente tinha, então, as laranjeiras, naquela região sul, explorando sempre a erva mate. Essa produção vai entrar em declínio, e uma das razões é que a indústria argentina, que era uma grande consumidora, vai começar a produzir a sua própria erva mate. Então, o aumento da produção lá é um declínio desse comércio e é um declínio da mate laranjeiras. Mas tem um outro fator. E agora eu chego, então, no Getúlio Vargas, 1940. Getúlio Vargas tem um projeto chamado A Marcha para o Oeste, que é a ideia de levar o desenvolvimento do litoral para o oeste do Brasil, centro-oeste e na região amazônica também. Então, o Getúlio vai contar com o Cassiano Ricardo para promover esse projeto, aí ele vai lançar mão de várias formas, né? Vamos falar que a verdadeira brasilidade está no interior, porque o litoral já está muito estrangeirado, é no interior que reside o verdadeiro espírito nacional, então a gente tem que ocupar o interior, tem que levar o desenvolvimento para uma região que é
ainda muito fechada, uma região que não está ocupada, precisa levar civilidade para essa região, e vai existir um forte incremento da migração da região sul para o centro-oeste, que é a nova fronteira agrícola. Na verdade, o que o Getúlio está querendo, o projeto do Getúlio é um projeto legal de desmontar latifúndios dessa região centro-oeste. Então, agora eu vou falar para vocês prestarem atenção nesse marronzinho aqui, que é uma primeira colônia agrícola em Dourados, que responde a esse projeto de distribuição de pequenos lotes de terra para colonos, com subsídios, para que seja desenvolvida uma agricultura familiar, pequenos agricultores que vão ocupando essa região. Então, esse era o projeto do Vargas, esse era o projeto, né, aqui a gente tem essa colônia, como ele foi desenvolvido. Isso, vou voltar nesse slide, em plena região que pertencia originalmente àquela Companhia Laranjeiras. Então, só para explicar um segundo fator, por que a Companhia Laranjeiras vai acabar se desmontando, é também essa ideia do Vargas de desmonte de latifúndio. Gente, que a gente sabe que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, e o projeto vai levar um certo desenvolvimento, vai levar ao desenvolvimento de alguns novos centros urbanos, mas não vai alcançar o esperado, né? O objetivo esperado. E esse vai ser o mapa do Brasil no fim do governo do Getúlio, 1945. A gente tem, então, olha que interessante, a gente tinha a região leste setentrional, leste meridional, São Paulo fazia parte da região sul, a região centro-oeste contando com o Mato Grosso, um estado único, e Goiás, um estado único. E aqui o norte a gente tem o Nordeste Ocidental e o Nordeste Oriental. Então, essa era a divisão dos Estados Unidos do Brasil ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1970, aí a gente já está em pleno regime militar, vai ser redistribuído os estados. São Paulo vai sair da região sul e vai se juntar a Minas, Espírito e Rio de Janeiro para formar a região sudeste. A Bahia vai se juntar, Bahia e Sergipe se junta ao Maranhão, Piauí para formar a região nordeste. O centro-oeste vai continuar formado pelo Mato Grosso e pelo Goiás. E vai continuar, na verdade, aquele estímulo para que essa região fosse, né, o avanço da fronteira agrícola, só que a fronteira agrícola em grandes latifúndios, na produção da soja e da produção da pecuária, pecuária extensiva, que vai ser essa característica dessa região centro-oeste, sempre ligado à produção agrícola de exportação e à produção e à pecuária. E aí eu queria falar dos dois estados que compõem a região centro-oeste, o Mato Grosso, que era um estado único, mas que desde 1890 sempre enfrentou disputas, dois grupos no norte e no sul disputando para se dividir. E isso vai acontecer, a divisão do Mato Grosso vai acontecer em 1977, vai ser determinada a sua divisão, e aí a gente vai entender. O Mato Grosso do Sul esteve sempre muito ligado ao estado de São Paulo. Lembra que tinha aquela ferrovia que saía de São Paulo e até Corumbá? Essa ferrovia, então, levou uma atividade econômica na região sul do estado muito mais forte do que na região norte do estado. Então, Campo Grande passou a ser uma cidade, um grande centro econômico, mas o centro político sempre esteve lá no norte, que não tinha o mesmo desenvolvimento econômico que tinha no sul. Então, o sul sempre reclamou que ele queria ter uma importância política maior, né? Campo Grande queria que a capital do estado se transferisse para o sul, ao invés de Cuiabá, porque aqui existia um desenvolvimento econômico mais forte, mais musculoso, né? E o norte sempre segurou
toda essa briga, né, toda essa disputa do Mato Grosso do Sul, que na verdade dessa região do sul, de Campo Grande, sempre foi barrada pela política, né? O estado sempre, a capital do estado era Cuiabá, e Cuiabá sempre se manteve ali irredutível. Até que esse movimento cresceu com o apoio político dos militares. Então, em 1977, o Geisel assina a divisão dos dois estados, e aí a gente tem o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e, claro, para dar só um toque, a gente está sempre falando de turismo. O turismo é sempre o meu, né, o que me liga à história, ao turismo. Lembrando que o Pantanal, em termos do turismo, é a estrela dessa região, que está tanto na parte norte, né, a parte norte do Pantanal no Mato Grosso, e a parte sul no Mato Grosso do Sul. Então, o Pantanal está aqui como sendo a estrela para o turismo, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. Claro que existem outros destinos turísticos, eu só estou dando um destaque, lembra, eu tenho que fazer meus recortes, senão não vai dar tempo. O outro estado que fazia, né, compunha a região centro-oeste, o estado de Goiás, que também, desde o final do século XIX, enfrenta movimentos de emancipação, sempre com a mesma disputa, né? O sul, aqui no caso, está mais próximo dos centros econômicos mais dinâmicos, então aqui você tem uma economia mais desenvolvida, enquanto essa parte norte reclama que está abandonada, que não recebe subsídios, que quer a sua emancipação porque quer disputar o espaço político. A gente teve a capital transferida, né? Goiás, que era a capital que foi criada, foi uma cidade criada, né? E eu vou falar um pouco disso no nosso próximo encontro. Mas a gente tem a capital que é transferida, né, para Goiânia. A Goiânia é uma cidade que é criada para ser a capital, e vai acontecer a divisão do Estado, né, também. Aqui vai acontecer na Constituição de 1988. A gente tem a divisão, então, finalmente, a parte norte de Goiás consegue a sua divisão e vai se transformar no estado de Tocantins. E eu vou passar aqui para vocês, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, um vídeo que eu encontrei engraçadinho na internet, que eu acho que dá um toque de humor para o que foi a separação do estado de Goiás, entre Goiás e Tocantins. Antes disso, só lembrar que em Goiás, o meu destaque para o turismo fica na Chapada dos Veadeiros, e no norte a gente tem a nova capital, que é Palmas, a partir da onde a gente acessa a região do Jalapão, que é o meu destaque para o turismo na região do Tocantins. E agora vamos ao vídeo. Agora que nós já temos a definição de onde será a divisa no mapa, Tocantins vai se situar onde era a parte ruim do Goiás. Estamos que definir agora só como é que vai ficar essas divisões da cultura, agricultura, algumas questões aqui. Por exemplo, o piqui. O piqui, incontestavelmente, eu não abro mão. Não sobra nem um pouco aqui pro Goiás? Olha, eu posso dar uma chuviscada assim nele só para vocês, sabe, ali no comecinho, pra vocês comerem com a galinha caipira, mas é nosso. Tá, ok, Tocantins. Então as duplas sertanejas vão ficar com a gente. Eu só quero o Rick pra gente. Tudo bem, vocês ficam com o Rick e o Leonardo é nosso. Ok. As quebradeiras de coco vão pro Tocantins. Sem problema algum, é até cultura pro estado, né? Agora o sotaque. Porta, porteira, portão, anem, isso é do Goiás. Vocês vão ter que criar o próprio sotaque. A gente pode ficar nem com a anemzinha aí? Não. Só o anem. Não, sotaque esse é nosso. Vocês vão ter que criar o próprio de vocês. Não, a gente rouba do Maranhão. Ok. E agora, a última questão, ele. E aí? Eu não quero ele não. Não, já tem muito tempo tá aqui no Goiás, agora vai ter que ir pro estado novo. Pode ficar pra vocês. Não, de você, porque o estado é novo. Ímpar. Pá. Seu. Ok, capeta do Tocantins. Capeta Tocantins. Desgraça! Pra que esse povo me mandou pra cá? Não, gente, tava de boa lá no Goiás, velho. Cidade do cão. Não, minha nada. Isso aqui tá pior que o inferno, minha casa é melhor que isso aqui. Nem quer voltar, ué. Tá doido? Após essa pequena explicação de como foi a divisão do Goiás e Tocantins,
Vamos olhar para o mapa. Tocantins, na verdade, sai da região centro-oeste, vai para a região norte. E esse é o mapa atual das regiões, né? As macro-regiões, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Mas eu vou contar para vocês que existem um monte de discussões, muita gente querendo criar estados no Brasil. Nas minhas pesquisas, eu encontrei, por exemplo, esse mapinha aqui, que são as discussões que existem hoje para a criação de alguns novos territórios, como aqui na Amazônia, né? Rio Negro, Solimões, Juruá, e aqui no norte o território do Oiapoque. O Pantanal se transformaria num território federal do Pantanal, e a gente tem o estado do Triângulo, aqui a gente tem o estado do Rio São Francisco, o Maranhão se dividiria em Maranhão do Norte e do Sul, aqui a gente tem no Piauí a criação desse Gurgueia, o Pará, essa é uma discussão que já está acontecendo faz um tempo, né? O estado do Tapajós e Carajás, e no Mato Grosso a gente teria o Mato Grosso do Norte, além do Mato Grosso do Sul e o Araguaia. Só que essa discussão é muito mais complicada. Em outro mapa eu encontrei também um outro estado aqui, que seria o Planalto Central. E se você pesquisar muito, você vai chegar numa maluquice, que é essa daqui, que a gente tem o São Paulo do Oeste, o São Paulo do Sul, o estado do Iguaçu, Guanabara volta a ser um estado separado, Minas do Norte, enfim, se deixar, o povo vai continuar dividindo todo esse território, mas isso eu acho que a gente fica mais como uma curiosidade, porque vai exigir muita discussão. E a gente vai chegando no final dessa apresentação, a gente chegou a cavalo nessa região, e a gente vai sair de avião, a gente vai sair voando desde Brasília, esse é o plano original, o plano piloto de Brasília, mas hoje eu não vou falar nada de Brasília, eu vou deixar Brasília para ser a nossa discussão no nosso próximo encontro, que eu vou falar dos imigrantes. Então, eu vou encerrando aqui a minha fala, abro para as perguntas e peço para a Gê assumir aqui agora o nosso encerramento desse encontro. Vou fechar aqui. São muitas histórias, né, Esther? O Brasil é enorme. Deixa eu ver se temos algumas perguntas. Acho que o Belém mandou, né? Deixa eu ver. Belém, você quer abrir o seu microfone para falar com a Esther, com a gente? Fica à vontade. Olá, Esther, tudo bem? Olá, Belém, prazer em revê-lo. Prazer é meu. É muito bom ver a Vandresa, ver o Belém, ver a Carmen, ver a Andréia, ver todo mundo que a gente só se conversa pelo WhatsApp, é muito bom ver as nossas carinhas aí. Vem visitar a gente nesse paraíso que está aqui. Mas a pergunta, na verdade, é uma observação, e que eu sempre falo na conversa com os meus amigos, né? Eu digo que, do ponto de vista energético, olhando como um físico, talvez a civilização mais avançada seja a dos índios e não a nossa, entendeu? Então, é só uma colocação de caráter até pessoal. E essa redescoberta do sul do Brasil pelos europeus, né? Porque eles começam como colonizadores e depois vêm no papel de imigrantes, mas não tem o cacuete, né? É o próximo tema. Me aguarda que a próxima conversa vai ser exatamente sobre os imigrantes. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigado. O Carlos também comentou durante a apresentação, ele falou sobre a questão da destruição, né, da ferroviária, teve um impacto negativo, né, um atraso aí no desenvolvimento do Brasil. E eu acho que visitar em Paranapiacaba. É um local super interessante. Então, agora que a gente já está conectado com toda essa história, né, a gente gostaria apenas de falar um pouco sobre essas experiências reais nos destinos que a gente passou durante essa manhã de sábado. Por isso eu vou chamar aqui a Amanda, nossa coordenadora de atendimento. Bom dia, muito obrigada por todo mundo estar acompanhando. Obrigada, Esther, pela aula, como sempre, muito boa. Além dos destinos que a Esther comentou, Chapada dos Veadeiros, Jalapão, Pantanal, a gente tem programação para todos esses.
Mas nessa apresentação e até no e-mail depois que vocês vão receber, a gente quis ressaltar alguns destinos que não são tão conhecidos, né, ou não são tão publicados pelo turismo no geral. Então, ali na região do sul, a gente vai destacar para vocês a Parados das Terras, que a gente está com uma programação bem legal e diferente, que mistura trilha com bike para quem tem prática, então é bem bacana por conta disso. Foz, ali também na região do sul, que já é um pouquinho mais conhecido, né, que tem ali as cataratas, também tem uma parte bem bacana. E depois, saindo um pouquinho dessa região, a gente tem a Serra do Amolar, que inclusive a nossa diretora Eliane teve há pouco tempo lá. É uma região que está começando a ser mais visitada, a ser mais trabalhada pelo turismo. Ela é bem bacana porque a gente vai para Campo Grande e de Campo Grande a gente vai para Corumbá e dali começa a expedição para a Serra do Amolar. Então é uma programação bem legal e diferente. Tem ali também Pirenópolis, que fica na região próxima de Brasília, mais ou menos, ali. Você, na verdade, a gente chega por Brasília e vai até Pirenópolis, que são mais ou menos 4 ou 5 horas de viagem, que é uma parte mais cultural também. E quando a gente pensa ali no Centro-Oeste, digamos assim, a gente sempre pensa em Chapada dos Veadeiros, né? Sempre vem na mente, então a gente também tem trabalhado bastante com Pirenópolis, porque é uma região diferente e super bonita. Então, a gente vai destacar e vai mandar para vocês esses 4 roteiros que são bem legais, além dos tradicionais, né, que a gente acaba já trabalhando bastante, que é como a Esther falou, tem Pantanal, tem Veadeiros, tem Jalapão, tem coisas bem legais. Show, muito obrigada, Amanda. Então é isso, pessoal. Nós vamos enviar até segunda-feira por e-mail para vocês todas as informações, né, dos roteiros, a reprise desse encontro maravilhoso. E lembrando que no dia 6 de novembro, sem ser esse próximo sábado, o outro, às 10 horas da manhã, a gente vai se encontrar aqui novamente, nessa sala exclusiva da Adventure Club, junto com a maravilhosa Esther. Esse é nosso último encontro desse projeto. Sim, não percam. Agora, esse daí é para fechar com um chave de ouro, então quem acompanhou a gente até aqui não pode perder, né, Esther? Pois é. Então, nós vamos falar aí das migrações e imigrações, e a gente espera todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os encontros anteriores ou também sobre esse último encontro que a gente está vendo agora, vocês podem mandar para a gente naquele canal do WhatsApp que a gente vem conversando durante a semana, que aí eu vou reportar tudo para a Esther para a gente trazer no próximo encontro as últimas dúvidas para a gente fechar essa série, né? Então é isso, eu espero todos vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês e espero que tenha sido um sábado muito especial para todo mundo, muito proveitoso. Quero agradecer a todo mundo que dispôs a dedicar essa 1h30 do seu sábado para me ouvir. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essas informações e a gente se vê, então, daqui a 2 semanas.